Qual o maior fofoqueiro que existe? Satanás. No livro de Jó, capítulo 1, o diabo foi levar uma fofoca boa diante de Deus. Ele disse: vê o seu servo Jó. E aí ele começa a conversa com Jó, e a Bíblia diz que ele estava vindo de rodear a terra e passar sobre ela. E ele ali faz uma acusação contra Jó. O espírito de acusação está diante de Deus para acusar as pessoas e para acusar os santos. Na Apocalipse, João diz que Satanás, o grande acusador dos nossos irmãos, ele é o acusador. Satanás é o maior fofoqueiro que existe e arrasta atrás dele uma multidão de pessoas, inclusive de crentes, que são acusadores, fofoqueiros, mexeriqueiros, que estão por aí, ouvindo histórias, ouvindo até mentiras e verdades, fazendo como Jó, que levou uma verdade diante de Deus. Ele viu Jó era temente a Deus, fugia do mal e era homem reto, e a si mesmo tinha algo para acusar Jó. Mas há um espírito também diante de Deus bom. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo é o espírito de intercessão e Satanás é o espírito de acusação. Ambos arrastam uma multidão. Existem pessoas que se assentam com o diabo e praticam as obras da carne. Inclusive, entre as obras da carne está a acusação e o mexerico, a fofoca. Existem pessoas que se assentam com o Espírito Santo e preferem estar diante de Deus intercedendo pelos seus irmãos. E eu te pergunto hoje, a que grupo você pertence? Aqueles que intercedem ou aqueles que acusam? Existe um antídoto contra a fofoca? Existe. Ou contra a acusação? Existe. O antídoto é eu não ouvir a fofoca, não deixar o fofoqueiro falando sozinho em silêncio e não alimentar a fofoca. Segundo antídoto, eu fechar a minha boca e quando a minha mente ou os demônios que estão na minha mente disser para que eu acuse ou fofoque, eu interceda e cubra a vida dos meus irmãos. Esse é o antídoto contra a fofoca, ok? Existe como eu me tornar um intercessor, ou seja, pertencer àquele grupo do Espírito Santo e deixar de pertencer ao grupo de Satanás? Existe. Eu me converter o meu coração, começar a praticar o fruto do Espírito, sempre. E nesse quesito, boca, língua, falar, o fruto do Espírito é falar coisas boas, louvar ao Senhor, ser grato ao Senhor e abençoar com palavras e com atitudes a vida dos meus irmãos. E quando meu irmão errar, interceda por ele. Quando o seu irmão cometer erros, interceda por ele. Guarde a vida dele, porque para acusar já tem um, Satanás. E ele está diante de Deus acusando os nossos irmãos e leva atrás dele uma multidão. Seja parceiro do Espírito Santo e interceda diante de Deus pelos seus irmãos. Deus abençoe a sua vida, a graça e a paz seja sobre você.